outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 11 ao capítulo 12. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortados nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome, viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso, afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Depois voltaram para Jerusalém, quando Jesus estava andando pelo pátio do templo. Chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço isso, disse Jesus. Os lavradores maus. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinhos, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso.
E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. A pergunta sobre os impostos. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que haviam 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram o livro de Moisés, o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bom, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. A pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e o mestre da lei.
Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares de uns banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçarem fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Eu gostei de ler isso aqui, no capítulo 12 que você acabou de ler, versículo 37, na última parte do versículo. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. E aí a gente começa a fazer uma retrospectiva das passagens anteriores, daqueles que iam para ouvir Jesus, mas iam para encontrar algum dolo, alguma falha nele, para então acusá-lo e matá-lo. Mas a palavra fala aqui, né, que havia uma multidão que escutava com prazer. Como é importante a gente ler a palavra de Deus com prazer. Como é importante a gente ouvir os ensinamentos da palavra de Deus com prazer. Quando Jesus diz que o fardo dele é suave, que o seu jugo é leve, ele fala que esse fardo e esse jugo é leve e suave para aquele que tem esse prazer, essa alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Agora esse jugo e esse fardo vai ser pesado e grosso, terrivelmente pesado, para aquele que não tem prazer, para aquele que não obedece. Mas a palavra diz que era uma grande multidão que escutava com prazer o que Jesus ensinava. E eu acredito que quanto que Jesus se alegrava de ver essas pessoas se regozijando, se alegrando em ouvir os seus ensinamentos. E quando eu li essa parte, eu particularmente me senti como se fosse parte dessa multidão, que escuta com prazer, que ama a palavra do Senhor, que tem o prazer de crescer no conhecimento da palavra, que tem o desejo realmente de aprender cada dia mais. Como é gostoso, né? Sentar e ouvir sobre a palavra, aprender acerca da palavra. A hora passa, você nem vê, né? Não percebe, não percebe. Inclusive, eu estava aqui pensando enquanto você estava lendo, olha o que a gente já leu da Bíblia esse ano. Meu Deus, Meu Deus, que coisa gostosa. Só tá faltando esse pedacinho aqui, pra gente concluir, a gente já tá quase lá. E como realmente a gente vivenciou essa satisfação de não fazer por uma obrigação, a gente não tinha nenhuma obrigação de fazer. A gente foi realmente movido por esse desejo de ler a palavra de Deus e ler convocando as pessoas a fazerem essa leitura com a gente, aprendendo, crescendo. Aí eu me lembro do que Jesus falou aqui no capítulo 12, versículo 24. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Então, quantas pessoas erram por não conhecer as escrituras? Quantas pessoas erram por não conhecer o poder de Deus? Ainda no segmento do capítulo, a gente tem aquele momento em que um mestre da lei pergunta para Jesus qual é o mandamento mais importante. E aí Jesus resume, esses 613 mandamentos da lei em 2, falando: olha, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, e ame ao próximo como a si mesmo. E isso tem retumbado muito na minha alma, porque a gente falou sobre isso há 2 domingos atrás, quando falamos sobre o que o relacionamento com Deus promove na nossa vida, a salvação, e o que o relacionamento com o próximo promove na nossa vida, cura para a nossa alma. Então Jesus traz a base da lei, a base da palavra, a base da manifestação dos seus ensinamentos, que é a salvação e a cura da nossa alma. Salvação no nosso relacionamento com Deus, buscando conhecê-lo, e a nossa cura de alma, buscando servir ao outro, buscando amar o outro como a gente ama a si mesmo. Então que a gente aprenda, que a gente tenha essa disposição de conhecer a palavra de Deus, que não seja eu tenho batido muito nessa tecla que
ler a palavra, que estar indo à igreja, que está orando, que está jejuando, não seja algo que a gente faça por uma obrigação, por um sentimento de obrigatoriedade. Jesus disse, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo. Ou seja, é o prazer de estar com ele. A gente tem prazer de estar com amigos, né? O prazer de sentar à mesa, de estabelecer aliança. Esse é o convite de Jesus a todos nós. Ele não quer mais aqueles que fazem porque são obrigados. Ele não quer aqueles que fazem porque é dogmático. Ele quer aqueles que fazem transcendendo regras, transcendendo dogmas, que fazem pela satisfação, pelo prazer, que dobram o joelho ansiando estar com ele, que como o salmista no Salmo 84 diz, melhor é um dia na tua casa, nos teus átrios, do que 1000 dias fora dele. Ele ainda diz, olha, eu prefiro estar na porta da tua casa do que habitar na tenda dos maus. Ou seja, ele tem a satisfação, o prazer. Ele diz, a andorinha encontrou casa, e as aves dos céus fizeram ninhos para si, e eu encontrei os teus altares. Você vê a satisfação do cara em estar falando aquilo. E é esse o relacionamento que a gente precisa almejar ter com Deus. Aquelas pessoas que estavam ali escutando Jesus com prazer não estavam com medo do inferno, porque o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado no medo. O nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado no verdadeiro amor que João diz que é o que lança fora todo o medo. Então essa palavra é magnífica, é maravilhosa. E o que são os evangelhos? Senão a tentativa de Mateus, Marcos, Lucas e João em nos narrar a experiência de 3 anos e meio vivendo ao lado do Filho de Deus, escutando dele, aprendendo dele, desejando-o cada dia mais, a ponto de se disporem após a sua morte, ressurreição e ascensão, a tomar sim do mesmo cálice que ele tomou e a serem batizados com o mesmo batismo que ele foi batizado. O que Jesus estava dizendo para eles é, vocês realmente vão me conhecer de tal maneira que vão se relacionar comigo, dispostos até mesmo a sofrer por esse relacionamento. Isso é amor. Nossa, lindo demais. Que o nosso relacionamento com Deus seja baseado em amor e não em medo. Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã. Até amanhã, Marcos 13 e 14.